Estamos ao vivo, pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Retornamos aí com os nossos podcasts. A gente estava aí um pouquinho longe alguns dias, mas retornamos. Não vamos esquecer que a gente vai ter a nossa semana de enfermagem de 15 a 18, né? Vai estar bem bacana, a gente vai ter, vamos ter vários palestrantes aí. E então, durante essas próximas semanas, a gente não vai ter podcast, né? Eu vou estar em algumas semanas de enfermagem também. E aí, então, esse vai ser o nosso último podcast até junho. E aí, depois, em junho, a gente retoma nossas atividades de podcast. Então, hoje eu estou aqui com o Mike, ele vai se apresentar. O Mike, como muitos que já passaram por aqui também, foi meu aluno, né, de algum tempo atrás. Então, quem é meu aluno aí, quiser conversar com a gente aqui, vamos lá que a gente vai conversando, né? Como a gente teve essa semana o dia de combate à hipertensão e é um assunto em que a gente ainda debate bastante e a gente tem muitos casos e o Mike vai contar a experiência dele, vai se apresentar, né? E a consequência que essa hipertensão leva, né, aos casos mais graves, aonde há uma internação, os riscos que essa hipertensão causa. Então a gente vai começar a conversar pelo que é básico, como que é a hipertensão, e aí até chegar aonde o Mike trabalha hoje no hospital universitário. Se apresente então, Mike, aí para nós. Bom, primeiro agradeço o convite, né, da Vanessa, que foi minha professora na época da faculdade, já admirava desde então, e com grande honra que eu compareço para a gente dialogar sobre esse assunto que é tão importante do ponto de vista epidemiológico, né? A gente está falando de uma doença aí que acomete grande parte da população, não só brasileira, mas da população mundial, que traz consequências sérias aí para os pacientes que não tratam, né? Então, muito obrigado pelo convite e é um prazer debater e dialogar sobre esse assunto que é tão relevante. Então, começando do começo, né? Falar um pouquinho sobre as definições de hipertensão arterial. O próprio nome já diz, né? É um aumento da pressão que é exercida na parede das artérias para conseguir levar esse sangue não só para os órgãos centrais, mas para toda a nossa periferia. Para a gente conseguir perfundir aí tecidos e células de todo o nosso corpo. A partir do momento que essa pressão ela se torna desproporcional, a gente começa a ter um problema em relação à condição clínica e hemodinâmica do paciente, né? Hoje a gente já tem vários estudos que trazem essa associação da hipertensão com complicações graves, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, principalmente de infarto agudo do miocárdio e o AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. E nós temos alguns fatores de risco que a gente consegue modificar, que a gente consegue controlar, principalmente na atenção primária. Essa prevenção, né? A gente tem tanto a prevenção na atenção primária, né? Os grupos de hipertensos, o hiperdia, mas as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, às vezes, de entender que a prevenção ainda é a maior arma que a gente tem, né? Sim, exatamente. A gente tem vários estudos que trazem níveis de evidência A, né, em relação ao controle de fatores de risco, obesidade, né, pessoas sedentárias que têm maior risco de desenvolver essa doença cardiovascular. É importante a gente falar que hipertensão está no grupo de doenças crônicas não transmissíveis. Então a gente tem diversas ações, né, é uma doença multifatorial, não envolve somente fatores de risco que a gente consegue modificar, mas a gente tem aí uma carga genética também que pode acometer. Estudos trazem que cerca de 90% das pessoas que são hipertensas podem levar esse gene de hipertensão para os seus sucessores. Então a gente tem que controlar todas essas causas, né, ou tentar controlá-las para a gente conseguir combater essa pressão alta, né, como é popularmente chamada. E o importante também é que o profissional esteja bem embasado cientificamente. A gente tem tantas evidências para isso, que ele esteja sempre atualizado, né? Esses estudos, a gente estava falando de estudo, de como a importância do profissional
a área do pesquisador, né? Você tem mestrado, então essa qualificação profissional é muito importante para que a gente possa também dar um cuidado diferenciado para o paciente. Sim, né? Hoje a gente fala muito da prática baseada em evidência, né? Então, esses estudos que trazem esse nível de evidência A para algumas condutas da equipe multiprofissional, e a enfermagem está inserida nessa equipe como protagonista, né? A gente faz parte aí, nós somos responsáveis pelo cuidado direto ao paciente 24 horas por dia, 7 dias da semana. Somos nós que estamos o tempo todo ali com o paciente. Então, se a gente conseguir exercer a nossa prática baseada em evidência científica, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um cuidado mais otimizado e qualificado do paciente. Falando ainda sobre fatores de risco, a gente tem aí alguns fatores que nós conseguimos controlar. Circunferência abdominal, né? O que a Organização Mundial da Saúde traz? Homens deveriam ter a circunferência abdominal menor do que 102 centímetros, né? E mulheres abaixo de 88 centímetros. Com isso, a gente consegue diminuir a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Que podem trazer complicações futuras. Ingesta de sal, né? O que os estudos trazem? O brasileiro ingere mais do que o dobro do que o permitido pela Organização Mundial da Saúde. Então, hoje a gente tem uma quantidade aí de 5 gramas de sal ou 2 gramas de sódio, e o brasileiro acaba ingerindo em torno de 12 a 16 gramas de sódio por dia. Então, essas pequenas atitudes diárias, praticar uma atividade física, um exercício físico de moderado a intensidade, né? Uma caminhada, fazer uma corrida, uma atividade que cause lazer para a pessoa, já otimiza esses fatores de risco e o não desenvolvimento da doença, né? Ou o controle da própria doença também. O estresse é um fator que a gente tem, e fazendo atividades que sejam prazerosas, isso também vai diminuir. Né? Então, tudo que a gente pode controlar, o fator genético é uma coisa que a gente não pode, mas tem tantas outras coisas que seriam agregadas ao fator genético que a gente pode controlar. Então, seria muito mais adequado, né, a gente conseguir fazer esse controle do que deixar correr. Então, a gente tem meios para isso. É a gente se sensibilizar aí para tomar conta da nossa saúde mesmo, Exatamente. né? E que a gente aí não está tomando. As consequências, tu já falou, né? A gente tem aí o infarto agudo do miocárdio, a gente tem o acidente vascular cerebral. E a tua experiência maior dentro da área é com o acidente vascular cerebral? Sim. Hoje a gente está falando aí de 2 complicações que mais matam, né, a população mundial, que é o infarto e o AVC. Hoje a minha experiência é na linha da neurologia, eu trabalho diariamente com pacientes acometidos por acidente vascular cerebral. A gente consegue identificar no campo da prática que a gente tem ali uma diferenciação entre acidente vascular isquêmico e acidente vascular cerebral hemorrágico. Ambos são pacientes que acabam não tratando a hipertensão de base, né, que acaba ocasionando o AVC. 80% mais ou menos dos nossos pacientes desenvolvem um acidente vascular cerebral hemorrágico por conta de picos hipertensivos que não foram controlados a nível ambulatorial, né? Os pacientes não fazem uso de medicação, ou acabam fazendo esse tratamento irregular, não fazem esse acompanhamento com o cardiologista anualmente. Então, essas questões interferem muito lá no futuro do paciente que tem essa doença de base. Já no AVC isquêmico, a gente tem ali um aumento da pressão que pode lesionar a camada interna da artéria e fazer uma formação de trombo, uma obstrução do fluxo sanguíneo para irrigar essas artérias cerebrais, né? E quando a gente fala de AVC, são pacientes jovens que ficam com imobilidade, com deficiências, com sequelas. Esses pacientes, se tivessem tratado anteriormente essa doença de base, quem sabe não chegaria a esse ponto de desenvolver um AVC. E é toda a complicação, toda a rede que esse paciente, onde esse paciente está inserido também, com todas essas limitações, isso vai acabar afetando. Sim. Né? Hoje a gente tem aí já algumas iniciativas internacionais, e o Brasil desde 2021 trouxe a iniciativa HEARTS, que é uma estratégia de prevenção e de controle de fatores de risco desses pacientes a nível de atenção básica, né? A gente não pode pensar somente em tratamento e reabilitação.
eu acho que o grande ponto é pensar tanto na promoção da saúde quanto na prevenção de complicações ou de incidências de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. E essa iniciativa o Brasil trouxe em 2021 para tentar manejar, né? A gente tem aí hoje o AVC ele superou o infarto agudo do miocárdio aqui no Brasil, então é a principal causa de morte no Brasil, e a nível mundial é a segunda. Eles ficam ali oscilando, né? Quem ocupa a primeira posição. Disputando ali, né? E cada vez mais cedo, né? Tu falaste também da pacientes jovens. A gente está vendo também pacientes mais jovens sendo acometidos por isso. Sim, tive a experiência de trombolizar uma paciente na casa dos 30 anos pela segunda vez. Então, assim, é uma paciente que já teve um acometimento de um acidente vascular cerebral por 2 vezes. Né? E ela tinha ali seus 30 e poucos anos. Hoje a gente consegue utilizar aí uma tecnologia muito importante no âmbito do SUS em relação ao tratamento do AVC, principalmente se ele estiver na fase hiperaguda, né? Que são as 4 horas e meia em relação ao início de sintomas. E é importante a gente frisar que hoje a população pode lançar mão aí de diversos escalas, né, escalas de fácil aplicação, mnemônicos de fácil aplicação, onde ela consegue identificar a suspeita desse paciente estar desenvolvendo um AVC. Hoje a gente utiliza muito a escala de Cincinnati, né, que inclusive é o que o SAMU utiliza para identificar essa suspeita. É importante essa educação em saúde a nível de atenção primária. Então, quanto mais rápido esse paciente chegar na atenção terciária, mais rápido ele será atendido e a gente consegue prevenir complicações e sequelas. Minimizar todas. Exatamente. Né? E é importante a gente fazer essa divulgação, até se agora a gente estava pensando hoje em divulgar tanta coisa, né, para a população, disponibilizar essas escalas, disponibilizar isso, a gente vai disponibilizar aí no nosso Instagram, né, para que as pessoas tenham acesso a isso, possam estar mais próximas e identificarem aí os sintomas, né? Sim, quando a gente fala de AVC, né, está bem associado à hipertensão arterial, inclusive já tem estudos em andamento para capacitar os agentes comunitários de saúde para estar capacitando essa população, que o agente comunitário é aquela pessoa que está no dia a dia, né, dentro da casa das pessoas, então ele consegue atingir esse público de uma maneira mais efetiva. Quais são os sintomas ali do AVC, né, para a gente conseguir esclarecer para a população? É o paciente que tem uma perda súbita de alguma função motora, ou ficou com a fala enrolada, né, com a língua enrolada, fala empastada, teve um desvio de rima labial, né, entortou a boca, um paciente que não consegue mais falar, né, a gente chama de afasia. Então esse paciente imediatamente tem que ser acionado ao serviço de emergência para levá-lo até a unidade de referência. Aí entra naquela questão, a gente chama o serviço de emergência ou a gente leva o paciente para o hospital? Estudos também trazem que se você acionar o serviço de emergência, você consegue otimizar o atendimento desse paciente. Porque vai ser acionado no central de regulação e esse paciente vai ser destinado a um hospital de referência. Já tem esse serviço próprio. Exatamente. Então, você vai em busca da atenção e às vezes não é o serviço indicado. Exato. Então a gente consegue ganhar o tempo aí, né? Acionando o serviço de emergência. É curioso que algumas pessoas ainda não sabem o número do SAMU, o número do Corpo de Bombeiros, e isso aí acaba dificultando também o processo. A gente fez uma enquete onde a gente perguntou qual que era o número do SAMU, qual que era o número do bombeiro. Algumas pessoas ainda responderam como 191, né? Então é importante esses esclarecimentos para a população para a gente conseguir otimizar realmente o atendimento e o acesso desse paciente ao serviço de referência. E buscar, e essa informação, a gente, como é profissional da área da saúde, a gente tem essa responsabilidade, né, de ficar divulgando essas informações, divulgando esses acessos, para que as pessoas, né, da população consigam ter essas informações. Quando tu falaste do agente de saúde, realmente é aquele que vai realmente na casa do paciente. Então, quando ele tiver, quanto mais informado ele estiver, mais às vezes até alguma identificação ele pode fazer. Está fazendo aquela visita ali, o paciente está com algum desses sintomas, já pode ter um alerta ali. Sim, também, sem né? dúvida. E essa informação que a gente passa para a população leiga, ela tem que ser numa linguagem acessível, né? Só fazendo aqui um paradoxo,
sempre atuei na área de urgência e emergência. Certa vez, no plantão noturno, recebi uma mãe chegando com uma criança no colo, em arritmia cardíaca, quase em parada cardíaca, uma criança de 5, 6 anos de idade. Quando a gente foi interrogá-la, descobrimos que o médico orientou a mãe a fazer lavagem nasal. A mãe foi na farmácia, em vez de comprar soro fisiológico, comprou o Sorine. Nossa. E fez a lavagem nasal dessa criança com Sorine. Então, assim, acaba que essa informação, às vezes, ela não chega no receptor de uma maneira efetiva, né? A gente tem que saber qual é o nosso público-alvo, qual é essa população que a gente trabalha para conseguir passar essa mensagem, essa informação de uma maneira mais otimizada e acessível, né? E ter a certeza que essa pessoa recebeu essa informação. Porque às vezes, né, a gente parte do princípio que as pessoas já sabem alguma coisa. Exato. Às vezes, exatamente, às vezes o óbvio, né, que pra gente às vezes pode ser óbvio, mas para as pessoas, né, que estão ali não é o óbvio. A gente está num meio onde a gente conhece muita coisa, mas as pessoas não estão no meio, elas não são obrigadas também a isso, né? Sim, isso, a ter esse conhecimento. Sim, isso, né? se aplica à própria adesão ao tratamento, né? Tem pessoas ainda que questionam se pode tomar o remédio do avô, do pai, da mãe, né? Não, se eu fui em algum local, vi que a minha pressão estava alterada, a avó toma o remédio, não toma o mesmo, é hipertensão, sim, né? Então, sim, é importante a gente destacar. Não precisa tomar todo dia. Só quando a pressão está muito alta. É isso, como é que ela Exato, sabe? Né? Exato. E é importante falar essa questão de só quando a pressão está alta. Quando a gente fala de hipertensão, é uma doença silenciosa, sim, né? Sim. E às vezes ela pode ser assintomática. Quando o paciente ele desenvolve algum sintoma, provavelmente já está ali nas fases de complicações. Principalmente dos órgãos-alvo, coração, rim, cérebro, que é quando começa a desenvolver esses sintomas desagradáveis, né? Tontura, uma dor de cabeça mais intensa, a própria ocorrência do infarto ou do AVC. Então é importante que esse cuidado e o tratamento e o diagnóstico tem que ser individualizado. O diagnóstico ele sempre é feito por um médico capacitado, né? Pode ser tanto da atenção básica quanto um especialista em cardiologia, quando a gente fala aí no âmbito do SUS. E temos várias estratégias de diagnóstico da hipertensão arterial, né? Preferencialmente esse paciente faz 2 medidas, né, em momentos diferentes. A gente tem a síndrome do avental branco, né? Então existem também outras estratégias para verificar a pressão desse paciente, tanto ambulatorialmente quanto na residência, né? Que o paciente coloca ali um mapa ou um MRPA para fazer essa medida por 24 horas e depois esses resultados são analisados e interpretados para chegar a um diagnóstico e um tratamento individualizado. Porque até mesmo a gente não, o paciente, nem todo paciente vai tomar aquele remédio para hipertensão no mesmo horário, né? O pico de pressão mais alta de um não é o mesmo do outro, a dose, o remédio, a ação. Então, tudo isso é diferenciado. Então, tudo isso é muito individualizado. Então, por isso que não dá para tomar o remédio da mãe, do pai, do tio, da avó, porque aquilo lá foi uma dose para aquela pessoa, de acordo com aquele momento em que a pessoa estava e estava necessitando. Sim. E essas classes de medicamentos, elas podem interferir também no paciente que chega no hospital para receber um tratamento de AVC, por exemplo. Quando a gente fala de AVC, é tudo muito relativamente novo, né? Até então, os pacientes eram tratados de maneira passiva. Tive um AVC, espera a doença evoluir para ver como que o paciente vai se apresentar, né? E tratava só a consequência. Isso, reabilitava posteriormente. Então, o estudo que revolucionou foi em 1995, um estudo que trouxe a administração da alteplase, então a gente está falando aí de 20 anos, que conseguiu revolucionar esse atendimento da fase aguda. Então, hoje, para a gente conseguir utilizar o trombolítico químico, que a gente faz no paciente por via endovenosa, a gente aplica essa medicação na veia do paciente para dissolver o trombo que está obstruindo a artéria, né, quando a gente fala de AVC isquêmico, existem alguns fatores que contraindicam a utilização da alteplase. Pacientes que às vezes fazem uso de anticoagulação, então,
que é um medicamento que pode ser utilizado para um quadro de hipertensão associada a uma arritmia cardíaca, por exemplo, né, pacientes cardiopatas, pacientes que chegam para a gente com picos hipertensivos, né, acima de 185 de sistólica também a gente não consegue trombolizar enquanto a gente não controlar essa pressão. Então é multifatorial, né? A gente tem que analisar aí todos os critérios de inclusão e exclusão para utilizar essas tecnologias que a gente tem disponível no SUS, e o paciente também tem que colaborar controlando esses fatores de risco para não chegar para a gente. Não chegar também. Na porta de entrada. É claro que é muito interessante a gente ter esse tipo de tecnologia, a gente ter em Mato Grosso do Sul e pelo SUS, né? A gente ter esse serviço no HU, mas o bom é que a gente não precisasse usar. Exato. Né? Mas que bom que a gente tem, quando precisar lançar a mão, a gente tem isso. Hoje a gente tem uma incidência muito elevada, a gente recebe aproximadamente um paciente por dia com AVC, né? Lá no hospital universitário. Então, se você pegar aí em 365 dias, né? São 365 pacientes. Então, é uma doença extremamente com altas taxas de morbidade e mortalidade. Hoje a gente tem o AVC isquêmico ocupando em torno de 75%, 80% dos casos, e o AVC hemorrágico 15% a 20% dos casos. E destes, AVC hemorrágico, 80% são por crises hipertensivas, não controladas na atenção primária, né? Então o paciente já chega para a gente complicado, às vezes com sangramento intenso que necessita de intervenção cirúrgica, então é um quadro mais delicado. E tudo poderia ser contido ainda na atenção primária. Sim, né? A gente tem uma atenção primária ainda que precisa evoluir, né? Mas a gente tem aí várias propostas e possibilidades para que o paciente realmente não chegue a uma internação hospitalar, que é um gargalo nosso. Hoje a gente estava discutindo antes, né? Que os hospitais estão superlotados, os grandes hospitais hoje, Santa Casa, o HU, né? Santa Casa onde chegou a fechar, o HU que tu falaste também que está superlotado. Então, se isso fosse, o paciente também colaborasse, né? O contexto todo do SUS, a gente não teria essa grande superlotação hoje que a gente tem. A atenção básica, na verdade, ela assume uma corresponsabilidade, né? O paciente que é o grande responsável pela sua situação de saúde. A gente conseguiria prevenir muita coisa, né? Já tive uma experiência na atenção básica também, a gente sempre participava dos grupos do Hiperdia, né? Para fornecer as medicações condicionadas à participação desses pacientes à educação em saúde. Eu acho também que a educação nas escolas era uma estratégia que a gente talvez conseguiria intervir, né? A educação parte ali das crianças, da juventude, dos adolescentes, em relação até a esse esclarecimento de como reconhecer, quem chamar, quais são os sintomas que mais acometem os pais, os avós, né? A iniciativa Angels mesmo tem alguns vídeos né, que trazem ali um menininho que reconhece que o avô tem sido acometido por um AVC agudo e acaba acionando o serviço de emergência, né? Faz uma analogia ali com o menino sendo o super-herói, né, da cena. Então acho que é importante a gente capacitar e educar também a juventude, né? A gente fez aqui na Clínica de Saúde Educacional um projeto, né? Encaminhou para algumas escolas, mas ainda tudo é muito incipiente, assim, das escolas verem a necessidade disso, né? De chegar aos pais e mostrar, olha, é interessante fazer, né? Nós temos esse projeto, mas ainda a gente está esperando que a escola também busque, né? E é importante essa sensibilidade também disso. Sim, essa parceria entre a educação e saúde, eu acho que é a virada da chave, né? Para a gente conseguir tanto educar a nossa população e prevenir que elas evoluam com complicações e cheguem na atenção terciária muitas vezes somente para reabilitar. Então acho que a gente deveria prevenir e promover saúde de uma maneira geral. E a atuação do enfermeiro lá no teu ambiente de trabalho? Como eu falei, a gente atua como protagonista, né? A enfermagem é a maior classe de profissionais de saúde nos ambientes hospitalares. Então, assim que o paciente chega, a gente já tem uma equipe de enfermagem devidamente treinada e capacitada para atender esse paciente
o mais rápido possível, né? Quando a gente fala de AVC, esse atendimento ele é tempo dependente. Então a gente tem metas a cumprir, né? Algumas metas que são preconizadas internacionalmente. Então hoje assim, a nossa unidade de AVC é um motivo de orgulho para a instituição. A meta internacional, por exemplo, de um paciente que chega na nossa porta e tem que ser submetido a uma tomografia, tem que ser menor do que 25 minutos, a gente consegue fazer em 15. Pacientes que chegam na porta e recebem alteplase, tem que ser feito em menos de 60 minutos, a gente faz em 30. E a nível SUS, né? A nível SUS, exatamente. Então, sempre é feita uma analogia com um carro de Fórmula 1 que chega para trocar o pneu. Então, assim, a gente... É tudo muito rápido, né? Cada um já sabe das suas funções, das suas atribuições, então técnicos de enfermagem já vão funcionando o paciente, já vão coletando exame, aferindo sinais vitais, o enfermeiro já vai coletando ali a anamnese, preenchendo, né, o balanço do paciente, para excluindo aqueles situações que podem contraindicar a trombólise, já aciona o serviço da tomografia, então é tudo muito bem articulado. E a enfermagem atua não somente na fase aguda, né? A gente tem também o paciente que chega para nós fora da fase aguda, que é o paciente que chega fora de janela, ou até mesmo esse paciente que recebeu essa trombólise e foi para uma unidade de AVC, né, o centro de AVC que a gente tem instalado, para fazer essa reabilitação nas primeiras 48 horas. Então a gente tira o paciente da cama, mobiliza esse paciente precocemente fora do leito para evitar a pneumonia associada à imobilidade no leito, né? Tromboembolismo venoso, coloca esse paciente na cadeira para dar um banho de aspersão. Então a enfermagem é fantástica, né? Ela faz a diferença tanto na capacidade funcional do paciente quanto em questões de necessidade humana básica, né? Às vezes o paciente chega para a gente sem acompanhante, então a gente tem que fazer uma higiene oral, escovar o dente, ofertar comida. Então a enfermagem é fantástica, né? Suspeita para falar. Eu também sou. Eu também sou suspeita para falar, né? Quando a gente se apaixona, né, e a gente faz aquilo que a gente gosta, é muito legal. Isso dá para perceber que tu tá fazendo muito que tu gosta, né? E para tudo isso precisou estudar. Sim, pra gente é o que a gente estava conversando nos bastidores, né? O enfermeiro hoje ele se queixa muito de não ter o empoderamento que ele gostaria de ter. Mas o que a gente percebe é que o enfermeiro não se capacita, não se qualifica, né? Desde a minha formação, tive uma formação muito boa na UNIDER, com professores excelentes, né? Já procurei aperfeiçoamento, então terminei uma especialização em terapia intensiva pela Estadual do Paraná, fiz o meu mestrado pelo FMS também, na linha de pesquisa voltada para a área de enfermagem, e a atualização é diária, né? Lá no HU, por se tratar de um hospital-escola e a gente fazer parte de uma gestão que que intensifica bastante essa questão da educação continuada dos profissionais, a gente tem um grupo de educação continuada que oferece cursos anuais, mensais, né? A gente tem a programação anual de acordo com as rotinas mensais. Então a gente capacita todos nós, os funcionários, em relação à parada cardiorrespiratória, atendimento com pacientes com AVC, síndrome coronariana aguda, sepsis, cetoacidose diabética, né? Aquelas doenças que mais acometem a população que chega pra gente, né? Ali no HU a gente é mais referência para pacientes com emergências clínicas, né? Diferente da Santa Casa, que é trauma. Então a gente sempre deixa os nossos funcionários com bastante conteúdo para se aperfeiçoar no atendimento dos pacientes. E é isso que a gente precisa hoje, né? Sim. De profissionais, de enfermeiros que se capacitem. E foi isso que te estimulou aí para docência também? Hoje você está na FACSU? Sempre tive esse interesse, essa vontade, né, de participar da docência. Estou como docente na FACSU, estou supervisionando a residência de enfermagem em paciente crítico da UFMS, em parceria lá ao programa de residência, né? Então eu gosto muito de estimular o aluno, o residente a procurar conhecimento, né? Hoje fala-se muito em metodologia ativa, né? Então os alunos têm que procurar o conhecimento por si só para se destacar no mercado de trabalho, se destacar na prática diária. É o que a gente fala, é a prática baseada em evidência. Então a gente tem que procurar por conteúdo que seja acessível e que seja de qualidade, né? Não adianta a gente
questionar alguma conduta do colega ou dentro da equipe multiprofissional baseado em WhatsApp, baseado em rede social, né? A gente precisa se empoderar mediante um conteúdo de qualidade, né? Baseado na ciência. E hoje a gente tem um acesso tão fácil a tudo isso. Sim, plataformas digitais no celular, você consegue acessar artigos científicos de extrema qualidade, né? Guidelines internacionais, normativas ministeriais que a gente consegue acessar com rapidez, com facilidade e rapidez, né? Libera-leito a gente consegue fazer isso. Aplicativos para aplicar escalas em pacientes, né? Então tá tudo muito fácil. Só basta a gente querer e correr atrás. Hoje a gente não tem mais aquela desculpa assim, não custa tanto, a gente tem que investir muito dinheiro. Hoje a gente tem acesso a muita coisa sem custo, né? E coisas sem custo e com qualidade. É claro que a gente precisa fazer toda essa análise também. Sim. Né? A gente que trabalha com educação, a gente acaba sempre observando e buscando, às vezes, alguns cursos que tem por aí, né? E a gente vê que às vezes não é tão assim, né? Então, buscar, assim, realmente, sim, buscar conhecimento em bases que realmente são sérias, né? Que você conhece, que já estão avaliadas. E artigo científico é a melhor coisa que tem, porque é o que está mais fresco, é o que está borbulhando mesmo de coisa nova e coisa realmente séria, né? Isso, a gente só consegue ter a nossa prática baseada em evidência e a gente correr atrás do conteúdo, né? Então, quando a gente fala de enfermagem, a gente tem uma gama de possibilidades de atuação prática, só que a gente precisa focar, né? Não adianta a gente sair dando tiro para todo lado. Exato. Eu falo para a Larissa também, né? A Larissa já está cercando assim de onde ela quer. É interessante a gente cercar, se direcionar para aquilo que a gente quer e estudar a fundo aquilo que a gente quer para conseguir debater, discutir conduta, né? Articular em rede, né? O que a gente consegue oferecer para o paciente. O SUS, ele é extremamente eficaz, né? Quando a gente fala de tecnologias que são oferecidas para o paciente, a gente só precisa de pessoas que estão interessadas em fazer parte do sistema de uma maneira otimizada, né? Nós, enquanto unidade, conseguimos fazer várias parcerias para conseguir reabilitar esse paciente que vai de alta, com a própria universidade, com instituições vinculadas à prefeitura, ao estado, né? Com programas que são oferecidos pelo SUS. Aquisição de órteses e próteses, cadeiras de rodas, andadores. Então é interessante a gente correr atrás do que o SUS pode oferecer, pode possibilitar para o paciente enquanto melhoria. E não ficar acomodado, né? E só tocando o serviço. Porque a gente não é povo, né? A gente não é povo, a gente não consegue saber de tudo. Então a gente tem que ver uma área onde a gente tem mais afinidade. Exato. E buscar o que a gente puder naquela área, porque senão a gente fica muito disperso. Isso. E a gente não consegue profundidade. Exatamente. Né? Então quando a gente escolhe uma área, a gente consegue ter mais profundidade naquela área, consegue buscar mais e se aprimorar mais naquilo, porque senão a gente fica dando tiro para tudo que é lado e não consegue sair do lugar, né? Isso. É o que a gente chama hoje, né, de PDI, que é um programa de carreira individual, né? Você pode fazer isso, fazer o seu programa de carreira individual, de desenvolvimento individual. Dá uma olhadinha ali, Larissa, o que deu na nossa... Não, tudo certinho. Tá. Programa de desenvolvimento nosso individual, né? A gente escolhe aquilo que a gente quer, a gente planeja aquilo que a gente quer e a gente faz esse desenvolvimento, busca estudo, programas de especialização, de mestrado, de doutorado. Hoje é tudo muito mais fácil, né? As coisas são muito mais à mão e é muito mais fácil isso. Eu ia te perguntar o que era que a gente podia dizer para os enfermeiros novos, mas a gente já falou aí o que a gente pode fazer, né? Que é realmente um incentivo à pesquisa. Eu acho que isso... A gente tem na cabeça que às vezes, se a gente partir para essa linha da pesquisa, tá sempre, ou está sempre vinculado à docência, ou a gente
realmente no Brasil é difícil fazer pesquisa, né? Os incentivos ainda não são suficientes para a gente conseguir. Recentemente teve uma matéria no Fantástico que mostrou as dificuldades dos pesquisadores, né? Mas a pesquisa, o incentivo a procurar a ciência não está vinculado somente a ser um pesquisador, né? Está vinculado à prática baseada em evidência. Né? Por que eu passar uma sonda desse jeito vai ser melhor do que eu utilizar aquela outra técnica? Por que se eu aferir a pressão nesse braço vai ser melhor do que né, daquele outro braço? Então, acho que essa questão da gente comparar intervenções, claro, sempre com segurança para o paciente, que é o nosso principal objetivo de cuidado, com responsabilidade, a gente consegue atuar, né, ter uma atuação prática, ter capacidade de discutir conduta, não só de enfermagem, mas de um contexto geral, ali, clínico e hemodinâmico do paciente, com responsabilidade e com autonomia. Então, a gente só consegue autonomia se a gente tiver respeito e conhecimento científico. Conhecimento, porque assim como tu vai argumentar aquilo que tu tem certeza que é. Sim. Né? E o conhecimento que tu tem é aquilo que vai te dar realmente mais arcabouço de argumentos mesmo para você falar. A gente às vezes vê que realmente quem está mais ligado à educação que acaba fazendo um pouco mais bem mais pesquisa do que quem está realmente na prática. Mas é possível a gente aliar isso, né? Eu sonho ainda com isso, né? De que quem está na prática consiga produzir mais aliado com quem está na docência, né? Quem está na docência tem um tempo mais dedicado para isso, né? E a gente sabe que quem está na prática é um pouco mais difícil, né? De produzir pesquisa. E quem está na prática às vezes tem tanta coisa boa, produz tanta coisa, tanto conhecimento ali, e esse conhecimento não é reproduzido, né? Exato, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza na gestão, que é a gestão baseada em indicadores, né? Então a gente tem ali uma infinidade de variáveis que a gente consegue analisar no ambiente intra-hospitalar, né? Falando com mais propriedade, que é onde eu atuo, a gente só consegue enxergar aquilo que a gente identifica como errado ou como certo, e a gente só consegue identificar compilando indicadores e identificando o que seria importante para mudar a minha realidade. E quando a gente fala em banco de dados de indicadores, é um campo imenso para pesquisa, né? E esses indicadores são formados, são analisados mediante a quem está diretamente na prática, né? Que é a pessoa que atua diretamente ali no cuidado do paciente. Então é importante essa reformulação da assistência pensando justamente na pesquisa. Temos vários grupos de pesquisa disponíveis, né, para os profissionais, para os técnicos participarem enquanto responsabilidade do cuidado, né, enquanto busca de conhecimento. Então é aquilo, quem quer tem demanda, tem como, né? A gente tem muita coisa a ser oferecida para quem quer participar de um atendimento mais de qualidade, né, mais otimizado. E hoje dado é o que a gente é o que não falta. Praticamente. Todo momento é gerado uma infinidade de dados. Né? Hoje é só a gente saber o que a gente vai produzir dados que realmente a gente precise para que tenha um objetivo, para serem utilizados depois como melhoria. Né? Exato, né? Hoje já está se utilizando a ciência de dados, né? Que é uma área extremamente tecnológica voltada para a área da saúde, inteligência artificial, tudo para tentar proporcionar para o paciente uma melhor qualidade de vida, um melhor atendimento. Né? Então, quando a gente fala de dado, também tem que ser um dado validado, né? Com qualidade, a gente não pode registrar qualquer coisa. Não tem objetivo. Exatamente. Então, acho que com essa análise de indicadores, dos dados que quem está na ponta produz, a gente consegue mudar muita realidade do ponto de vista de gestão. E muitas coisas são sem custo, um custo muito alto, né? São coisas que você já tem ali. Sim. Né? É só você compilar aquilo, você saber como analisar, né? Porque você precisa analisar. Exato. Né? Então, às vezes não tem um grande custo, mas a gente sabe que realmente a pesquisa no Brasil ainda tem dificuldades. Eu terminei o doutorado e esse tempo assim, olha, cortou o dinheiro da pesquisa. Eu falei, e agora, como é que nós vamos fazer? Né? A gente, cada notícia que saía, a gente ficava meio apavorada assim, sobre o que a gente ia fazer, né?
Essas dificuldades elas não podem nos atrapalhar, não podem nos desestimular. Desestimular, exato. Se atrapalhar, acaba atrapalhando, mas a gente sempre tem que manter ali um estímulo para conseguir seguir em frente, porque é só com pesquisa que a gente consegue mudar a prática diária. E já estamos a 40 minutos. Olha só, o tempo voa. O tempo voa, né? Já estamos a 40 minutos, a conversa está ótima, né? A gente vai convidar o Mike para outras conversas. Tem alguma pergunta, Larissa? Não. Acho que está todo mundo bem satisfeito, né? Alguma coisa que tu queira colocar para nós encerrarmos? Eu acho que a mensagem final é essa, né? Hoje a gente tem alguns debates, né, lá na Câmara dos Deputados, no Senado, em relação a piso, a carga horária. Hoje nós, enfermeiros, temos uma carga horária que é pesada, né? Então, com um salário que não é compatível com o que nós realizamos para o paciente, para o serviço de saúde em si. Então, acho que a gente precisa, sim, nos mobilizar, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos. Então, acho que temos tudo para conseguir essa aprovação, né? Tanto do piso quanto dessa carga horária de 30 horas, que seria extremamente benéfico para a qualidade de vida dos profissionais, né? A gente foi muito massacrado na pandemia, né? E tu tava na pandemia, tu tava no front, né? Tava no front, a gente transformou um pronto-socorro em uma UTI, em um CTI Covid da noite para o dia. Então eu vivi na pele, né, realmente, o que a pandemia nos causou, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? Perdemos alguns colegas próximos de trabalho, mas a gente acaba utilizando isso para ganhar força e seguir em frente. Então a mensagem é essa: o empoderamento da enfermagem começa com a autonomia de adquirir o conhecimento, correr atrás de informações que são satisfatórias para a gente conseguir atender o nosso paciente com qualidade. A gente não tem que ensinar o outro a fazer o serviço dele. Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas que estão à nossa volta a correr atrás do conhecimento, e o conhecimento muda o mundo, né? Então eu acho que a gente, por meio dele, a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Isso aí, gente. Então, os recadinhos, como diz os costumes, parece missa, né? Que no final o padre dá os recadinhos, né? Mas a gente dá os recadinhos. Nós, Mike, aqui somos uma empresa praticamente de mulheres, né? E a gente sempre divulga empresas de empreendedoras, né? A gente já tem várias empresas aí que acompanham a gente nesse tempo aí e produtos que eu uso e que eu gosto de divulgar e que são de mulheres empreendedoras, né? Aqui a gente tem fita de fruta, você vai levar para você, para sua esposa, que é os mexedores, né? Aqui é água, lembrem que a gente só usa aqui os mexedores de sabor de água, né? Não os mexedores de drinks, sabor de água. Não que a gente não goste, né? Mas não é o lugar adequado. Tem o Fast It, que é uma alimentação saudável, que é de uma nutricionista, super bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer ela. É uma alimentação maravilhosa que eu consumo aqui, que com o dia corrido a gente não consegue ir para casa, né, longe. Agora, semana passada, uma amiga minha começou uma empresa de biju. Ela tem na internet, né, ela tem o Instagram, que é Ceci Biju. Tem várias bijus, são lindas, né? Se alguém enxergar o brinco de hoje, eu tô com ele. São lindas, então são mulheres aí empreendedoras, né, que estão no mercado aí. Uma loja que eu gosto também, que é a Garp, que também é de mulheres aí bastante empreendedoras. Então a gente sempre divulga aqui no nosso espacinho aqui do final as mulheres que estão despontando aí no mercado. E a gente acha importante aí fazer essa valorização, porque é tão difícil. Sim. Né, para as mulheres. A gente já tomou alguns nãos aí quando a gente estava montando a empresa, então a gente sabe a dificuldade que é. Então a gente aproveita aí esse momento para isso. E a semana de enfermagem, né, como eu falei lá no início, entrem lá na nossa plataforma, né, acompanhem o nosso Instagram,
que a gente vai ter a nossa semana de enfermagem de 15 a 18. Ela está recheada de coisas boas, né? Vai estar bem movimentada, porque tem dinâmicas, tem oficinas, e no último dia a gente vai ter um júri simulado, que é com um caso, como se fosse um processo ético. É claro que é tudo criado, inventado, né? Com um júri, onde vai ser feito um julgamento de um processo ético. Tudo simulado, a gente vai ter alguns enfermeiros que vão estar junto com a gente, né? A maioria são meus ex-alunos. Porque eu tenho essa... Vou monopolizar. Vou monopolizar. A enfermagem de Campo Grande. Enfermagem de Campo Grande. Eu gosto muito disso, porque é tão legal, assim, você chegar num local e ter alguém que foi teu aluno, assim, é emocionante, assim, de ver como eles cresceram, como se desenvolveram. É muito bacana, eu fico muito feliz, assim, de estar com eles junto aqui, de vê-los trabalhando, é muito bacana. E acompanhe, então, a gente aí nas redes sociais para a Semana de Enfermagem. Muito obrigado, Mike, Eu que foi agradeço. ótimo. Agradeço pelo convite, a iniciativa desses podcasts, eu acho que são muito importantes, né, para a conscientização e para a divulgação de conteúdo. Obrigado mesmo. A gente vai se encontrar de novo. Obrigado, gente, até a próxima. Até mais.